Oi, galerinha do YouTube, tudo bom? Eu sou a Bianca Rosalém e esse é o canal em 3, 2, 1 gravando. Bom, gente, no vídeo de hoje eu estou trazendo um vídeo, como vocês viram aí no título, que é eu contando como eu conheci o K-pop. E eu estou aqui com a minha prima Su, só que como ela mora um pouquinho longe da minha cidade, sabe? Então a gente está em chamada. Fala oi. Oi. Ela está aqui. A gente está por chamada porque não tem como eu ir lá na casa dela agora. Então vamos começar logo, sem mais enrolações. Na verdade, a minha prima, que é essa aqui também, eu vou falar a Suelen, a Su, porque é mais fácil. Nossa. Do que falar minha prima. Então, a Su, ela me mostrou na metade de 2017, por aí, K-pop. Eu já conhecia K-pop bem entre aspas, tipo, eu ouvia K-pop sem saber que era K-pop, tipo, Gangnam Style, Bang Bang Bang, do Big Bang, tipo, eu ouvia um monte de música de K-pop sem saber que era K-pop. Pra mim, quando eu era pequena, era tipo, só existia Brasil e Estados Unidos. Eu não sabia o que era Coreia, eu não sabia o que era China, eu não sabia o que era Japão, eu não sabia o que era Rússia, eu não sabia que era um monte de países. Tipo, pra mim, realmente só existia Brasil e Estados Unidos, porque era a única língua diferente que eu aprendia na escola. Então, pra mim, só existiam esses dois lugares, o lugar que eu vivo e o da língua que eu tava aprendendo. E ela me mostrou a gente não lembra certinho a data, quando foi exatamente. Então, a gente fala que é mais ou menos na metade... foi na metade de 2017, por aí. Ela me mostrou BTS. Só que eu não lembro disso, mas ela disse que lembra, então... ela disse que no começo eu não tinha gostado tanto, tipo... Eu tenho uma coisa que é assim... Quando eu não gosto de uma coisa, mas minha amiga, minha prima, parente, qualquer coisa assim, que eu tenho alguma amizade com essa pessoa, gosta de uma coisa, mostra pra mim e eu não gosto de falar, tipo, eu não gostei. Porque eu tenho medo de machucar os sentimentos da pessoa, porque já aconteceu isso muitas vezes comigo. Então, eu não gosto de deixar os outros machucados por causa disso também. Aí eu falei que, tipo, do jeito que ela falou, assim, que ela falou pra mim, eu vou tentar interpretar. Mais ou menos, eu falei, tipo, legalzinho. Tipo, tentando parecer que eu tava gostando, mas ela sabia no fundo que eu não tinha gostado. Aí tinha uma época que eu era muito viciada, mas tipo, muito, muito, muito viciada em uma youtuber, cujo nome eu não irei pronunciar, porque, né? Não iremos pronunciar nomes. Sem tretas. Sem tretas. E não que eu não goste dela hoje, eu ainda gosto dela, mas não acompanho tanto ela igual eu acompanhava antes. Então, aí ela fez um vídeo da playlist de BTS dela. E aí por causa daquele vídeo, eu comecei a gostar de K-pop. Sim, por causa daquela youtuber, eu comecei a gostar de K-pop. Não, aí depois eu fui lá falar pra Su, eu comecei a gostar de K-pop, de BTS, que não sei o que, eu mandei o link do vídeo, olha, ela fez um vídeo sobre playlist K-pop, me manda uns áudios aí de umas músicas do BTS, por favor, que não sei o que, não sei o que. E você tem algum comentário sobre isso, Su? Por que você não falou pra sua youtuber mandar música pra você, então? Então, aí, tipo, ela foi lá mesmo. Você pensou isso Quem na manda hora, não best? pensou? Na best. Mas aí mesmo com isso, ela foi lá e me mandou. Manda. Aí eu comecei a conhecer BTS. Aí eu comecei a gostar de K-pop. E aí a Su, só que tipo, eu não acompanhava nada, eu não aprendi a diferenciar ninguém. Eu só ouvia as músicas, não assistia MVs, não sabia de nada, nada, nada. Não sabia nem direito os nomes de cada um. E aí mas é um começo, né? eu literalmente só ouvia as músicas. Aí a Su começou
a me ficar atualizando. E ela mostrou outros grupos, porque hoje em dia eu gosto muito. Não que eu saiba diferenciar, eu tento, mas com o tempo eu vou conseguindo, né? É tipo, aí ela me mostrou Twice, Blackpink. Você mostrou GOT7, não mostrou? Mostrei. Momoland, Mamamoo e vários outros grupos. E aí depois minha outra prima, ela me mostrou EXO. Naquela época ela gostava e eu acabei conhecendo o EXO também. E vários e outros grupos. Aí chegou uma determinada... Aí já era mais ou menos 2018, quase no finalzinho de 2017 para 2018. Eu parei dessa era, assim, essa fase do K-pop, entre aspas, né, porque eu não acompanhava tanto, e comecei a me viciar em Justin Bieber. Tipo, de novo, porque quando eu era pequena eu já acompanhava ele, gostava das músicas, sabia de muita coisa sobre ele, e aí eu voltei pra essa fase. E aí eu só falava de Justin Bieber. E aí eu abandonei K-pop, fiquei só ouvindo Justin Bieber. E aí na minha playlist, tipo, K-pop ficava em último. Tinha Justin Bieber, mais algumas outras músicas, eu acho, que era, se eu não me engano, era do Lua Santana, porque eu também era bastante fã. E aí, por último, K-pop. Tipo, K-pop ficava no último, assim, de tudo, da minha playlist. Então, meio que abandonei, deixei o K-pop de lado. E aí, comecei a falar só de Justin Bieber. Aí, essa fase do Justin Bieber passou. E aí, chegou, eu conheci Stranger Things. E, nossa! Nossa. Gente do céu! Vocês não têm ideia do quanto eu falava de Stranger Things. Era, tipo, de um lado, toda hora eu tava falando. O povo... Eu fiz amiga gostar de Stranger Things de tanto que eu falava. Tipo, eu não parava de falar de Stranger Things. Aí minhas amigas foram lá, acho que eu fiz umas 4 amigas começarem a assistir por causa disso. 2 gostaram, uma não gostou e a outra ficou mais viciada que eu. Ficou, tipo, 2 viciadas. Hoje em dia, infelizmente, Mais que viciadas. Hoje em dia, infelizmente, a gente brigou e a gente não se fala mais, a gente não é mais amiga, mas... Aí, tipo, eu ficava falando de Stranger Things isso e aquilo, de um lado e do outro, eu tava falando sempre de Stranger Things. Teve uma época até que, acho que foi no comecinho de fevereiro, que o Noah, ele lançou aquele vídeo falando que ele ia vir pro Brasil no final do ano, no comecinho de 2019, eu não lembro a data certinho. E aí eu fiquei desesperada porque eu não podia ir. Eu comecei a chorar, assim, tipo, nossa senhora, eu fiquei muito triste. E hoje em dia eu fico até feliz, porque passou essa minha fase de Stranger Things e eu enjoei. Tipo, não gosto mais. Eu posso até ver as coisas, assim, tipo, nos status das minhas amigas que gostam, mas eu não sou aquela fã, tipo, na maioria das vezes eu acabo pulando. E as contas do Instagram eu ainda sigo, mas não acompanho mais nada. Tipo, às vezes ainda aparece uma notificação ou outra que alguma conta publicou, mas eu passo assim direto. E aí, tipo, comente alguma coisa assim sobre minha fase viciada em Stranger Things. Não, viciada é pouco. Você era tipo, nossa senhora, você estava na sua alma, Stranger Things, meu Deus do céu. Era falando toda hora, tipo, não tinha um dia que eu não falava de Stranger Things. Da hora. Era tipo, nossa. Não, e você eu lembro que você ficava tipo assim, o que você falava mesmo? Tipo, eu posso Stranger Things mesmo, porque se você não gosta de alguma coisa eu te bloqueio. Eu fiquei, gente, ok, né? É dessa Eu parte. ficava incomodada quando os outros falavam que você postava muito Stranger Things. Você ficava muito incomodada. Disso eu lembro. Aí, tipo, eu queria um monte de coisa. Eu queria camiseta, eu queria blusa, eu queria Funko Pop, eu queria tanta coisa. Mas eu não comprei nada. Tipo, nada. E hoje eu fico tão feliz de não ter comprado, porque seria dinheiro desperdiçado. Porque depois, mais pra frente, passou essa minha fase.
E aí eu enjoei, tipo, vai lançar. Eu só sei que vai lançar agora a terceira temporada, dia 4 de julho, porque minhas amigas não param de falar, de postar coisas sobre. Então, aí eu meio que fiquei atualizada um pouco. Mas se eu não fosse por elas, eu não iria saber. Mas por que eu enjoei de Stranger Things? Porque eu comecei a assistir animes. E aí eu comecei a me viciar em Naruto. E eu tenho coisas de Naruto, tipo, eu tenho 2 camisetas, uma garrafinha, que eu acho que vocês já viram ela por causa dos meus vídeos na escola, que é aquela garrafa térmica que eu ganhei de aniversário. Eu tenho 3 desenhos, eu acho, porque um que meu amigo desenhou e me fez, não, e me deu, um que eu imprimi, na verdade não que eu imprimi, tipo, apareceu assim do nada na minha bolsa do material do curso de inglês, tipo, eu nunca tinha visto ele lá, mas aí apareceu e aí eu tenho. E eu tenho mais um que eu fiz, do Naruto. Eu tenho um mangá e eu tenho uma toalha. Sim, eu tenho uma toalha do Naruto. Então, aí eu não parava de falar de Naruto. Era Naruto isso, Naruto aquilo. Minha mãe, ela ficou tão brava de tanto de Naruto que eu falava, que ela chegou assim a não gostar de Naruto por causa disso, de tanto que eu falava de Naruto. E eu acho que eu falei mais de Naruto do que eu falava de Stranger Things, né? Ou não? Mesmo nível. Será? Ah, é o mesmo nível. Eu era tipo um negócio muito louco. Quando eu vicio em uma coisa, eu não paro de falar dessa coisa até eu conhecer outra. Pra eu falar dessa outra coisa. É tipo, eu vicio e eu viro um negócio assim disparado. Eu saio falando de tudo quanto é lugar. Meu Deus. Aí foi assim. Aí depois, eu continuei falando um tempão. Ah, e as músicas também da minha playlist, tipo, que eu já nessa época eu já tinha não só BTS, eu tinha Twice, Blackpink, acho que Mamamoo, Mumuland, e acho que era só. Eu tinha pouquinhas músicas. Exciting. É verdade, XID também. Eu acho que era só isso que eu tinha. Porque eu não tinha tantas ainda. É. Só que daí eu não excluí. Eu deixei lá. Mesmo eu não escutando mais, eu falei, uma hora ou outra eu vou acabar ficando com saudade de ouvir as músicas e vou querer voltar a ouvir. Então eu deixei. E que bom que eu deixei. Porque realmente, depois de quase um ano sem ouvir K-pop, aí eu voltei. E tipo, nessas fases assim que eu tava, principalmente em Justin Bieber e em Stranger Things, minha prima parou de me atualizar. A Su parou de me atualizar sobre o mundo do K-pop porque diz ela que não queria me atrapalhar sobre nessas fases assim. Ela não queria falar de outros assuntos que não tinha nada a ver com o que eu tava gostando no momento. Então ela parou de me atualizar sobre. Então aí eu parei de acompanhar também. Acompanhar, porque eu não acompanhava, mas ela me atualizava sempre. Aí ela parou. E aí acho que depois que eu voltei, que eu comecei a gostar de Naruto, você voltou a me atualizar, não voltou? Sim. Tipo, vai lançar Fake Love, vamos assistir. Eu acho que quando eu comecei realmente comecei realmente não, tipo, depois que aquela youtuber postou lá o vídeo, era na época de Idol. Era na época de DNA, não era? Do álbum. Eu acho que já tinha lançado, sim. Não. Ah, não lembro. Não, eu acho que tava pra lançar ainda. Não, foi antes. Tava pra lançar. Tava. Porque é de setembro, não lembro. E aí DNA você de tava setembro, falando tipo, pra mim, nossa, 18 de setembro. vai ter um comeback novo do BTS, vai ser não sei o que. Você ficava falando as coisas pra mim. Então foi antes de lançarem DNA. Daí eu comecei a conhecer mais o BTS. E agora, no finalzinho
de novembro pra dezembro, eu acho que eu vi lá alguma notícia, eu vi alguma coisa que me fez me interessar mais sobre o mundo do K-pop. E aí, tipo, eu comecei a querer aprender a diferenciar. Eu falei assim, o que eu posso fazer pra me aproximar mais do K-pop? Quais grupos eu gosto mais? Aí veio o BTS na minha cabeça, porque foi o primeiro grupo de K-pop que eu conheci. Então eu comecei a aprender a diferenciar eles. Eu, tipo, saí dando a louca. Eu lembro, eu até pesquisei lá nas conversas com a minha prima, com a Su, pra ver que dia eu comecei a, tipo, mandar foto. Pegava as fotos, assim, editava lá e colocava os nomes de cada um. Tipo, esse é o Namjoon, esse é o J-Hope, esse é o Jin, esse é o Jimin, esse é o Suga. Ia fazendo isso. Até que, aí, tipo, eu mandava as fotos. Vamos supor, eu colocava uma foto e aí eu colocava com os nomes assim em cima. Os nomes não, só as iniciais mesmo, porque algumas fotos não tinham tanto espaço. Então eu colocava só as iniciais de cada um e mandava pra Su. E aí ela ia lá e corrigia, tipo, vamos supor, eu tava dando uma olhada assim nas fotos e, meu Deus, gente, eu tinha cada erro que hoje em dia eu fico, tipo, ai, misericórdia, como que eu confundi o tal com o tal? E aí eu contei. Eu coloquei 3 vezes que o J-Hope era o Jin e 5 vezes que o J-Hope era o Jimin. Mas eu ainda estava aprendendo, né, a diferenciar. Então não me julguem, gente, porque toda a ARMY já passou por isso. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que sempre a gente vai confundir, né? E, tipo, no começo eu achava todo mundo era igual. Nossa senhora, Nossa senhora. Pra mim era tudo a mesma coisa. Mas hoje em dia eu já sei que não é. Tipo, estou tentando agora de GOT7 aprender a diferenciar o GOT7. E com o tempo eu vou aprendendo vários outros grupos, né? Vai indo com o tempo. Tipo, só BTS que eu quis, tipo, ir na raça, assim mesmo. Eu mesmo me esforçar. Sem ser, tipo... E com o tempo eu ia aprendendo. Com os outros grupos eu tô indo agora com o tempo mesmo. Tô começando a acompanhar mais e com o tempo eu vou aprendendo a diferenciar. Mas BTS eu queria exatamente aprender naquela hora porque iam lançar o documentário, o Burn the Stage. E aí, tipo, eu queria assistir. Só que se eu fosse assistir sem diferenciar eles, eu ia ficar toda perdida na hora. Então... Tu não me disse. Eu devo ter esquecido de falar. Então, mas aí foi tipo... Eu ia ficar toda perdida se eu não soubesse diferenciar eles. Aí eu falei assim, eu quero aprender a diferenciar eles. Não importa como, mas o mais rápido possível. Pra eu assistir o filme e não ficar perdida. Aí eu consegui, foi exatamente... Eu tava procurando lá nas conversas, foi dia 6 de dezembro que eu comecei. Que eu fui tentando, tipo... Eu já assistia vários vídeos antes. Só que daí, quando eu realmente peguei pra começar, foi dia 6 de dezembro. E aí chegou, tipo, eu consegui. O único que eu, assim, tipo... Não me julguem, tá bom, gente? Tipo, eu já mudei completamente minha opinião hoje em dia. Então, não dê hate em mim por causa do que eu vou falar agora. Eu acho que a Su já sabe o que eu vou falar, né? Polêmicas, eu sei. Tipo, no começo, Olha, Bem gente... no começo. Bem no começo mesmo. Então, gente, não me julgue, pelo amor de Deus, não dá hate em cima de mim, porque hoje minha mente é um negócio totalmente mudado. Mas ai, gente, eu tô até com dor no coração de falar isso, porque, gente, como? Como que eu pensava disso? Gente, força. nossa senhora. Consegue. Mas bem naquele começo, assim, quando a Asumi mostrou os primeiros MVs e tudo mais, e quando eu comecei, tipo, eu assistia dois MVs só das músicas que ela me mandava, mas o primeiro que eu aprendi a diferenciar, eu aprendi que é o Namjoon.
eu aprendi a diferenciar ele porque, tipo, era o único. Do 7 era o único que eu conseguia de longe diferenciar ele, porque eu meio que achava... Daqui a pouco eu que vou falar. Eu meio que achava ele feio. Ai, meu coração. Não vamos fazer essa palavra. Eu achava ele Ai, gente. desprovido de beleza. Isso, eu meio que achava o Namjoon desprovido de beleza. Ai, meu coração de falar isso. Hoje em dia eu me arrependo completamente de ter falado isso. Ainda mais que agora que eu sou apaixonada por covinha nas minhas amigas. E ele tem aquelas covinhas tão fofas dele. E quando ele dá aquele sorriso e mostra assim as covinhas dele... Ai, gente, como que eu podia falar que... Nossa senhora, eu me arrependo muito de ter falado isso no passado. Mas, graças a Deus, eu mudei minha opinião. E agora eu sei que ele é maravilhoso. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Então, mas por causa disso, eu aprendi a diferenciar o Namjoon. Aí ele foi, tipo, a maioria das coisas, assim, de BTS, aprender a diferenciar as coisas, foi tudo do Namjoon primeiro. Tipo, o primeiro que eu decorei o nome, real, Kim Namjoon, foi dele. Primeira pessoa que eu aprendi a diferenciar, Namjoon. Primeira pessoa que eu aprendi a diferenciar a voz, Namjoon. É, tipo, a maioria das coisas, assim, tudo de primeiro... que eu conseguia era do Namjoon. Mas O mesmo engraçado assim... é que ele não é nem seu bias, nem seu ultimate, né? Então, meu ultimate é o J-Hope, meu bias é o Jin. Era o Jin no começo por causa da personalidade dele, que ele ama comer e mais um monte de coisa lá, e acabou virando meu bias. E aí depois mudou pro Suga e agora voltou pro Jin. Eu sou muito indecisa, né? Mas um dia eu ainda... Todos como bias e todos como ultimate. Então, mas por enquanto... Da semana. É, tipo isso. E... aí agora, aqui estou eu, né? E... de BTS eu ainda não tenho tantas as coisas assim. Mas eu pretendo, eu já pedi uma blusa de moletom. Pra usar também porque eu vou começar a estudar de manhã. E no frio, faz bem frio mesmo de manhã. Então eu vou precisar de blusas de moletom, porque as outras que eu só tenho uma de moletom, o resto é tudo tipo blusa mais fininha. Então, uma vez aqui que chegou a fazer uns 3 graus, eu acho, na minha cidade. Então, realmente faz muito frio. E aí uma blusa só pro ano todo, na parte do frio, não vai dar certo, né? Então, aí eu já pedi uma blusa. Essa escola não é uniforme, tipo, não precisa ser completo, né? É só a camiseta. Então, eu pedi uma blusa de moletom, uma camiseta normal mesmo, tipo, igual essa que eu tô usando. E aí, tipo, eu ainda não tenho tantas coisas, mas eu já pedi. E as coisas que eu tenho são uma caneca e essas revistas aqui, ó, que eu vou mostrar. Eu comprei 2 revistas. E nessas revistas vieram 4 juntas, tipo 4 em uma. E aí vem com posters deles. Tipo, tem algumas fotos aqui. Aqui é a família deles, tipo, mãe, pai e irmã mais velha, por exemplo. Aí tem essa parte aqui e o pôster. Cada revista vem com uma foto diferente. Eu ainda não colei porque meu quarto, esse quarto aqui não era meu, era do meu irmão. Só que tem que tirar esses 2 guarda-roupas aqui do fundo, porque não são meus. É do meu irmão, dos meus 2 irmãos. Então, aí... ai, que calor. Então aí, quando eles estiverem na casa deles, que tá fazendo, eles vão levar o guarda-roupa pra lá. E aí eu posso trazer o meu, e aí vai... provavelmente vai pintar a parede do quarto, vai reformar meu quarto. Então, aí eu vou colar os posters na parede. E aí eu só não mostro as outras coisas que tem dentro aqui, porque senão o vídeo já vai ficar mais longo do que já tá.
Aí ontem, dia 4, eu fui lá no mesmo lugar onde eu comprei essas 4 revistas aqui, fui lá e comprei outra. Só que essa aqui é um pouquinho mais diferente, tipo, não tem pôster grandão. Tem tipo assim, uma parte aqui, tem essa parte aqui da foto, e mais pra frente tem a outra parte dela. Então é tipo, não tá tudo junto. Mas tem essa foto aqui, que essa foto aqui é a única que tá com a página assim inteira, mas é tipo, a foto da minha caneca é dessa mesma sessão de foto. Não é essa foto, exatamente essa foto, mas é na mesma sessão de fotos, com a mesma roupa, mesmo cenário, tudo, só com a posição diferente. E junto veio essa cartela com 42 adesivos. Eu vou usar? Eu não vou usar. Por quê? Porque eu tenho dó. Eu me recuso a usar esses adesivos, porque, tipo, só em adesivo de caderno normal eu já não uso. Agora imagina do BTS, então. Nossa senhora, é aí que eu não uso mesmo. A dó de usar vai ser muito grande. Aí tem, tipo, aqui no comecinho, bem no comecinho. Olha, essa foto aqui eu tenho. Essa foto foi usada quando eu tava aprendendo a diferenciar eles. E essa foto aqui também, eu tenho ela e foi usada. E acho que só de todas as que tem aqui. Tem, tipo, as outras fotos em outras posições, mas das mesmas sessões de fotos. Mas não é a mesma foto assim que eu usei, mas é da mesma sessão. Tem algumas aqui que eu não tenho, tipo, dessa aqui, eu acho que, se não me engano, é daquelas fotos que eles estão, tipo, no meio dos confetes, que joga o confete assim e tira a foto. E aí aqui tem, tipo, em volta, são só os rostos separados de cada um. Só aqui que tem os parzinhos juntos, tem o Yoongi com o Jimin, o J-Hope com o Jungkook, o Namjoon com o Taehan e o Jin separado. Aqui, porque não ia caber mais. E aí aqui tem o símbolo, não é símbolo que fala, é a logo. É logo que fala, não é? Sim. A logo antigo deles. Só que agora já atualizou, mas isso não tem problema, né? E aí aqui no meio fica com todos juntos. E eu tenho também uma coisa que não é só de BTS, mas tem BTS junto, é que minha prima, a Su também, no caso, ela, de presente de Natal, que acabou ficando pro ano novo, aqui atrás tem, tipo, fotos do Jin. E tem aqui, tipo, nesse envelope, tem vários papeizinhos coloridos com músicas. Algumas partes de algumas músicas. Tem o só do inglês e tem o de português também, com as traduções. E aí a gente tinha que tentar adivinhar. A gente não, né? Eu tinha que tentar adivinhar qual era a música. Então, se vocês quiserem, dá até pra gravar um vídeo, porque agora os nomes das músicas estão aqui atrás, que a gente anotou pra caso esquecesse, por exemplo, Dance the Night Away. Então, aí tem, por exemplo, aqui, Dance the Night Away, do Twice. Aí eu leio, tampo assim o nome, não vejo qual que é o nome, tipo, eu pego assim, sem olhar, abro o papel e tampo o nome aqui atrás. Eu leio e aí eu tenho que falar qual música que é. E aí vocês tentam também. Eu posso fazer outros papéis também, de outras músicas. Não sei. Não, muito trabalho. Vai com esses aqui mesmo. Só que daí eu também não vou fazer com todos, porque tem muito papel aqui dentro. E eu fiquei tipo... Muito? Nossa, nunca nem vi. Então, aí eu pego só algumas assim, tipo umas 10 de cada, algumas de cada, não sei, caso vocês queiram, na verdade. E aí eu tento adivinhar. E
Eu tenho também esses photocards. Espera aqui. Que a Su também me deu. Tá, aqui a parte tá tipo... É assim. Ai, caiu. Ai, que susto. Caiu embaixo da cama. Meu Deus. Que susto, pulou assim na minha mão. Mas tem aqui, tipo, as fotinhos assim deles. E... aí eu tenho aqui. Agora eu posso falar que eu tenho BTS guardado no potinho. Porque eu tenho. Eu tenho BTS no potinho. Eu tenho, gente, eu tenho. E aí tem foto dos dois lados. E eu tenho daqui também de Blackpink, da Jennie, que é a minha bias, pra quem não sabe. Tenho essas aqui, separadas do Jin. Aqui eu estou levando um tiro. Literalmente, eu posso falar que eu levei um tiro dele. Que foto, hein? Nossa. Levei um tiro do Jin, gente. Tem essa aqui, que tem a frase de Idol. Essa é a minha parte preferida também. E também, tipo, aqui, eu acho muito bonitinha essa cena do Namjoon fazendo assim com o rostinho e mudando os emojis, tipo, porque ele fica muito fofo, principalmente no primeiro aqui. É muito fofinha a cara que ele faz, gente, dá vontade de apertar as bochechas dele, aquelas covinhas. Ai, meu Deus, gente, socorro. E tem aqui a frase You can stop me loving myself. Oh, 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 oh. Tá, me animei um pouco aqui, mas enfim. E aí aqui atrás tem os nomes de cada um. E como tinha que ser meu bias, o meu bias, como tinha que ser o TT, né? Ele é o diferentão com o olho fechado. Tipo, tá todo mundo de olho aberto e ele é o único que tá com o olho fechado. Por quê? Eu nem tinha reparado isso quando eu peguei a foto. Foi o Daniel que reparou. Eu também não tinha reparado. Nossa. E aí mas tem uma hora eu aqui tinha reparado. a minha bias do Blackpink. Não, do Blackpink de novo. Do Twice. Na verdade, não, eu acho que não seria exatamente como uma bias, porque quando eu e a Su, a gente tava tentando aprender a dançar like, ela falou assim, escolhe alguém pra você imitar. Aí eu falei, eu quero essa aqui. E aí saiu quem? Foi? Taehyung. Então, aí é porque eu ainda não sei os nomes de todas. Na verdade, eu só sei... Eu não sei o nome de ninguém, praticamente. Eu só sei o da Momo. É o único que eu lembro. Mandei aí pra você. Oi? Eu só lembro da Momo, o nome. Mas eu não sei diferenciar nenhuma ainda. Mas, como eu Quando você disse, vier aqui, a gente vai diferenciar todo mundo. um dia eu ainda consigo todo mundo. Então eu tenho os photocards aqui também. Não é de álbum. Eu acho que essas aqui são até melhores que as de álbum, porque além do que vem um monte pra eu ficar apreciando, é feita com muito amor da minha prima. Obrigada. E é maior do que o tamanho de photocard. É tipo aquela trollagem que eu fui trollada quando eu comprei o álbum. Pensei que ia vir um photocard de todos os integrantes e veio só um photocard. Fiquei na bad. Tipo isso. Então... pensei que ia vir um de cada, né? Era o certo. Aí eu tenho aqui, são 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Eu tenho 19 photocards. E eu só não coloco pra dormir junto comigo esses photocards, porque senão depois vai cair tudo no chão na hora que eu acordar. Então, eu só não durmo com eles por causa disso mesmo. E bom, é isso que eu tenho. E já está na hora de encerrar esse vídeo. Então foi assim que eu conheci o K-pop e comecei a me aproximar. Foi uma história bem longa, mas né?
E é isso. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos. Compartilhe esse vídeo com todos seus amigos e familiares. Um grande beijo da Bia e até os próximos vídeos. Fala tchau. Tchau. Tchau.